Amém. Amém, Senhor. Estamos aqui fazendo este culto para Ti, Senhor. Obrigada porque tivemos esse momento de adoração, de louvor a Ti, que nós podemos erguer as nossas vozes, mesmo sem instrumentos no local, mesmo sem aparelhagem, bastou a nossa voz para subir como um som suave de adoração a Ti. Nós que estamos aqui em Maricá, na casa dos nossos amados pais, Marisa e Joel, estamos agora separando esse tempo à noite, mesmo viajando, mesmo num lugar de campo, nós de praia, nós estamos aqui separando esse tempo para Te adorar e para nos sentar aos Teus pés e ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala comigo, a pastora Patrícia, fala com o pastor José Arthur, com o obreiro Lucas, com a amada irmã Marisa, que é a nossa mãezinha também, com o Joel, nosso paizinho que está lá embaixo, mas certamente está ouvindo, o nosso amado Wagner, que está no Skype, e a todos que vão ouvir esta palavra. Mesmo com interferência de outros barulhos, porque estamos gravando ao ar livre praticamente, mas que essa palavra possa alcançar muitas vidas que vão ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa por si só. Ela nunca volta vazia, ela é espírito e vida, e ela opera o coração do Senhor em cada coração que ouve. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos abrir a palavra em segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Nós não vamos ler o livro todo, o capítulo todo, mas vamos deixar aberto aí que nós vamos falar sobre alguns versículos. Na realidade, este capítulo de 2 Samuel, que é o capítulo 22, é o cântico que Davi, o rei Davi, fez em gratidão, em louvor e em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas não foi um cântico feito para só agradecer vitórias, porque, para quem não sabe, Davi começou ainda pequeno como um pastor de ovelhas. E ele era jovem ainda e o que ele sabia era pastorear ovelhas. E enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele com a sua harpa ou lira que ele tinha, ele salmodiava ao Senhor, ele parava nas campinas e com inspiração, devido ao relacionamento de amor que ele tinha com Deus desde novo, ele salmodiava, ele adorava ao Senhor. Até que Deus criou uma oportunidade para que ele vencesse Golias com pedrinhas. E então Saul colocou ele dentro do palácio. E lá dentro do palácio Saul foi se agradando dele. E quando viu, ele já estava sendo colocado para guerrear como um guerreiro de Deus, no exército do povo de Deus, e ele venceu muitas batalhas, fortalecido por Deus. E ele passou por muitas situações que ele pôde experimentar o amor de Deus livrando ele. E num determinado momento, depois de um relacionamento de amor com Deus, ele fez esse cântico para Deus. E esse cântico nos ensina princípios muito tremendos, princípios que nos levam a cantar acima de tudo e de todos ao Senhor.
E esse cântico, nós vamos ler, ele está nos chamando a sermos como Davi, genuinamente adoradores, genuinamente homens e mulheres que vão cantar, salmodiar, louvar e adorar a Deus sem qualquer circunstância, sem qualquer motivo visível para isso. Não vamos precisar de algo para louvar e adorar ao Senhor. Nós vamos aprender aqui com Davi que ele louvava e adorava ao Senhor simplesmente pelo que Deus era na vida dele, apesar dele ter ganho várias lutas no natural. Não foram as lutas no natural que levaram ele a salmodiar Deus. Ele salmodiava Deus a despeito das vitórias nas lutas, porque ele sabia quem era Deus. Ele salmodiava, ele adorava Deus pela pessoa de Deus, pelo que Deus era e continua sendo. E nós vamos aprender aqui que nós somos chamados a ser como Davi, a cantar como Davi. Primeiro princípio que nós vemos aqui, e que nós somos chamados a cantar para a rocha que é Jesus Cristo. Vamos ver 2 Samuel 22, versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Antes de desenvolver esses versículos, eu quero chamar a atenção para o pronome que foi usado aqui. Ele não falou: o Senhor é a nossa rocha, a nossa cidadela, o nosso libertador. Porque Davi, ele não andava na carona do relacionamento que os outros tinham com Deus. Quando você anda na carona da oração do outro, da leitura da Bíblia do outro, da vida que o outro tem com Deus, você não tem experiências pessoais com Deus. Mas quando você começa a desenvolver uma vida diária de oração, de leitura da Bíblia, de buscar o seu Deus, não o Deus do seu pastor, não Deus do seu irmão, ou da sua irmã, ou do seu esposo, ou da sua esposa, mas você precisa buscar o seu Deus. O Deus que vai atuar na sua vida. Você não pode ter um relacionamento baseado no relacionamento que os outros têm com Deus. Os outros podem ser testemunho e testemunha do relacionamento que ela tem com Deus. Mas Davi é que fala: o Senhor é a minha rocha. Ele experimentou Deus como rocha firme na vida dele. Ele tinha Deus como sua cidadela. Ele tinha Deus como seu libertador. Isso é um chamado a termos um relacionamento pessoal. Eu me lembro de Jó. Jó, ele passou por muitas lutas e no final do capítulo de Jó,
Ele achava que conhecia Deus, mas quando ele passou pelas lutas e no final ele simplesmente falou assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de com Ele andar. O Senhor está nos chamando a andar com Deus. O Senhor está nos chamando a andar pessoalmente com Ele. E nós somos chamados a cantar, ainda que o livramento não esteja visível. Muitas vezes nós oramos por situações e elas não mudam ou demoram anos para mudar. Há muitos livramentos que nós não experimentamos de imediato. E muita gente pensa: eu vou louvar a Deus, eu vou fazer isso, aquilo, depois que eu receber o livramento ou a resposta da minha oração. Mas isso não é saúde espiritual. Saúde espiritual é quando você ama a Deus incondicionalmente. É quando você adora a Deus independente da resposta que Ele vai te dar ou não. No versículo 4 a gente vê aqui: invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Ele não foi salvo, então invocou e louvou o Senhor. Ele invocou o Senhor e reconheceu o Senhor como digno de ser louvado. E então ele tinha certeza que seria salvo dos seus inimigos. E o Senhor está nos chamando a isso, a cantarmos, a adorarmos, a louvarmos a Ele, ainda que o livramento não esteja visível aos nossos olhos, simplesmente porque Deus é digno de ser louvado e ser adorado. O Senhor também está nos chamando a louvá-lo, a adorá-lo, porque reconhecemos que só Ele pode nos fortalecer. A força do homem é limitada. Nós podemos ir até um certo ponto. Dali em diante, só mesmo na força de Deus. Para perseverarmos firme diante das lutas, e eu posso dizer isso de camarote, só mesmo fortalecido. Por isso o alto índice de suicídio, o alto índice de pessoas se drogando, crimes passionais, o amor se esfriando. Por quê? Porque as pessoas não estão reconhecendo que só o amor e o poder de Deus fluindo dentro de nós pode nos fortalecer. Eu tenho visto pessoas até que estão bem financeiramente, com a sua casinha, com o seu carro e sem esperança, abatidas, desanimadas, sem sentido na vida. Por quê? Porque a única coisa que pode trazer preenchimento e fortalecimento a nós é um relacionamento real com Deus vivo, com Deus de amor. Nós vemos isso no versículo 2, quando Davi fala: o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela. O Senhor é a rocha que me fortalece. Davi tinha dinheiro, Davi tinha esposas, Davi tinha uma posição importante no exército. Era um guerreiro valente, vencedor, tinha vitórias nas suas mãos. Mas ele não dava toda essa honra para ele. Ele não falava que ele tinha isso tudo porque ele era o tal. Mas ele reconhecia: Deus é a minha rocha, Deus é a minha cidadela, é o lugar em que eu me refugio, é a minha fortaleza. Também fala no versículo 3, Davi fala nesse cântico: o meu Deus, o meu rochedo. Também no versículo 33, Davi fala: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Não existe rocha mais firme do que o Deus Todo-Poderoso para nós nos firmarmos. Se nós nos firmarmos no dinheiro, hoje ele tem, amanhã não tem mais. Se nós nos firmarmos na saúde, hoje ela pode ter e amanhã não ter mais.
Se nós nos firmarmos no casamento, hoje ele pode estar ali estável e amanhã não estar mais. Se nós nos firmarmos em nós mesmos, que temos emoções instáveis, hoje a gente pode estar bem e amanhã não está. Nós precisamos nos firmar na rocha firme que não varia. Porque a palavra de Deus diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, vem do Senhor, onde não há sombra de variação. Outro motivo para nós louvarmos e adorarmos ao Senhor é porque reconhecemos que só em Deus podemos ser livres das prisões. E eu não estou falando de prisões físicas. Porque Paulo e Silas, homens de Deus, foram chicoteados. As costas deles estavam rasgadas. Naquela época, os chicotes, eles tinham umas bolinhas de ferro e rasgavam as costas. Foram colocados com as mãos e os pés presos em troncos, numa prisão fétida, imunda, com ratos. E eles estavam ali com as mãos e pés presos, com as costas doendo, sentindo dores. E um olhou para o outro e falou: e agora, o que nós vamos fazer? Eles tinham duas opções: se revoltar, praguejar contra Deus e murmurar, ou falar: nossas costas estão rasgadas, mas os nossos corações estão apaixonados pelo Senhor. Vamos adorar? Vamos. E eles começaram a adorar. Eles estavam livres da amargura, eles estavam livres do azedume. E a maior prisão no ser humano não é a prisão física, é a prisão da amargura, do azedume, da murmuração, da insatisfação constante, nada está bom, da ganância. São as verdadeiras prisões que aprisionam o ser humano. Eu não tenho dinheiro em poupança, não tenho carro, moro num apartamento simples, meu marido ganha pouco, a gente conta trocadinho para pegar ônibus. Mas eu não me envergonho disso, porque nós somos extremamente felizes. Em nenhum momento nós estamos amargurados, murmurando ou azedos. Temos alegria para passar para os outros. Por quê? Porque a nossa alegria não está nessas coisas. O Senhor está nos chamando também a cantar, a adorar, a louvar, porque reconhecemos que só Deus pode nos proteger e nos firmar na perseverança em permanecer na rocha. Olha o que diz em versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. Versículo 3, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ele é a força que nos faz permanecer nele. Não existe aquela frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Senão não existiria na Bíblia: desenvolvei a vossa salvação. E também está lá na Bíblia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Significa que nós vamos enfrentar muitas lutas, perseguições, calúnias, injustiças, está tudo na Bíblia. Mas como nós conseguimos perseverar? Quando nós nos colocamos debaixo das asas da proteção do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz no versículo 31 e 32 de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31 e 32 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele, Deus, é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus?
todo aquele que busca refúgio no Senhor terá a proteção dele. Só que lembre bem, proteção não é imunidade ao problema. Proteção não é isenção, porque muita gente fala, ué, você está passando por isso, cadê o seu Deus? E eu respondo, meu Deus está aqui, no meu coração. Por isso eu estou passando por isso e não sou destruída. A vitória não é ser isento do problema. A vitória é passar pelo problema e não perder a paz, a alegria e a certeza do amor de Deus envolvendo a sua vida. Essa é a verdadeira vitória. Dizer que ama a Deus quando tudo está bem, até o da esquina pode falar isso. Eu quero ver ele dizer, Deus, eu te amo, a despeito de tudo, como diz a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que no campo não haja mantimento, ainda que não haja uva nas videiras, e ainda que não haja ovelha no rebanho, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso é vitória. E se não houvesse momentos em que nós vivemos vale e necessidade, então não haveria essa oração de Abacuque. E se cristão não passasse necessidade, por que então fala na Bíblia, compartilhai as necessidades uns dos outros, suprir uns aos outros? A Bíblia não mente. O Senhor está nos chamando também a louvá-lo, a adorá-lo. Porque quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, Ele nos eleva acima da angústia. Ele não arranca a angústia. Porque a angústia é algo que todo mundo passa. Mas Ele nos eleva acima da angústia. Olha o que diz no versículo 5 e 7 de 2 Samuel 22, diz assim. Porque isso é Davi, o valente Davi, o guerreiro, o rei Davi falou assim. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E no versículo 34 diz, Deus deu aos meus pés a ligeireza das corças, Deus me firmou nas minhas alturas. O que significa isso? Significa que nós podemos passar por ondas de morte, por perigos. Significa que nós podemos passar por torrentes de impiedade, homens impiedosos que se levantam contra nós e nos colocam terror. Isso significa que nós podemos passar por cadeias infernais, espíritos malignos que se levantam contra nós. Isso significa que nós podemos passar por tramas de morte que nos surpreendem. Mas nós podemos, no meio da angústia, invocar ao Senhor, clamar o seu santo nome, e Ele ouve o nosso clamor e nos eleva acima das angústias. Para quê? Para que nós aprendamos a olhar com os olhos dele. Porque enquanto nós estamos no mesmo nível da angústia, nós olhamos com os olhos terrenos. Mas quando ele nos eleva à altura do coração dele, quando ele nos leva à dimensão do coração dele, do sobrenatural dele, então a angústia está lá, mas nós passamos a olhar com os olhos dele, com os olhos da fé, com os olhos da certeza de que aquilo não é para sempre.
e de que não há um fio do nosso cabelo que caia que Ele não saiba. Que Ele não perdeu o controle, que Ele continua no trono. Por esses dias eu tive um pesadelo. Não foi bem um pesadelo, foi uma visão no mundo espiritual. O meu marido já estava dormindo no nosso quarto, eu estava do lado dele deitada, o meu filho já estava dormindo com a sua porta fechada. E eu deitada, de olho fechado, já quase dormindo, já quando a gente está quase chegando no sono, eu vi no mundo espiritual a maçaneta da porta da minha sala girando. E eu tentava acordar o José Arthur, o pastor José Arthur, meu esposo, e falava: José Arthur, alguém está querendo entrar na nossa casa. E foi muito real, isso me marcou muito. E eu não conseguia acordar ele. E quando eu olhei para a porta do meu quarto, que dá, o meu corredor é longo, tinha um ser agachado, assim, em posição de ataque, na porta do nosso quarto, todo vestido de branco, parecia o Homem-Aranha, mas todo de branco, com os olhos horríveis, negros e uma boca negra, rindo e falando: eu cheguei, agora eu estou aqui, com aquela voz horrível. E na hora me veio aquele pavor, era um ser horrível e era muito real. E na mesma hora eu ouvi uma voz maravilhosa, superior àquela voz, falando: eu também estou aqui. E eu senti que naquele momento eu saía do meu corpo, eu levantava e eu não sentia as minhas pernas. E eu vi aquela situação distanciando, e aquele ser distanciando. E aí o Senhor falava muito forte ao meu coração: não temas, virão muitas lutas, mas não temas, porque eu estou com vocês, eu estou contigo. E aí eu voltei e eu consegui adormecer. E aquele ser foi embora, porque ele não tinha mais espaço para ele. Foi real, foi muito real. Significa que, por maiores que sejam as nossas lutas, o Senhor está presente. Ele se faz presente em meio às nossas tribulações. Ele entrega os planos do inimigo nas nossas mãos. Nós temos motivos para louvá-lo. Nós somos perseguidos, somos caluniados, angustiados, aterrorizados na nossa alma, cercados por tribulações, mas temos o privilégio de ter o escape de invocar a Deus, ao Deus vivo, o único que pode nos socorrer. Quantas coisas às vezes nós nos vemos sozinhos, cara a cara com um problema. Só o Senhor pode nos socorrer. Só o Senhor pode nos encorajar, sustentar, nos firmar. Se angustiar é humano, mas ser livre da angústia é sobrenatural. O Senhor nos chama também a cantar, a adorar, a louvá-lo, porque Ele move céus e terra, para que a vontade dele se cumpra em nós e através de nós. Para que tudo que nós passamos coopere para o nosso bem, para o nosso amadurecimento. Nós que escolhemos amar ao Senhor. Olha o que diz em 2 Samuel 22, de 8 a 9. Olha o que diz. No 7, nós lemos que Davi, na angústia, invocou o nome do Senhor, e do seu templo ele ouviu a voz, o clamor de Davi. E olha o que o Senhor continua fazendo. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque Deus se indignou. Sabia que Deus se indigna? Deus, ele se indigna contra os espíritos malignos e as armações contra as nossas vidas. E continua aqui no versículo 9. Das suas narinas, das narinas de Deus, subiu fumaça, e da boca de Deus saiu fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão.
Ainda o versículo 13, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam, trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios e os desbaratou. O que mostra aqui que Deus é capaz de mover céus e terra ao nosso favor. Deus, ele troveja, a sua voz é poderosa e basta uma voz de ordem dele para ele desbaratar os inimigos que vêm contra nós. Deus traz livramento, ele se indigna contra as trevas que se levantam contra nós. Deus, ele desce, diz que ele desceu dos céus e ele vem ao nosso encontro. Ele vem estar conosco para pelejar conosco, para operar no meio da escuridão das tribulações que nós passamos. Por maior que seja a escuridão, aqui diz no versículo 10, que a densa escuridão estava abaixo dos pés do Senhor. Significa que não há escuridão que ele não possa iluminar, porque lá em Salmo fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Por quê? Por que há sombra? Porque há luz. Só existe sombra se houver luz. Então é sombra da morte, porque por mais escuro que seja o vale, o Senhor com a sua luz ilumina esse vale, e a morte e a escuridão passa a ser só sombra. O Senhor tem voz de autoridade para desbaratar os espíritos malignos que se levantam contra nós. Deus nos tira das muitas águas. Olha o que diz o versículo 13. Não, minto, é versículo 17, olha o que diz o versículo 17. Do alto me estendeu Deus a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Por mais profunda e mais turbulentas que sejam as águas que nós passamos, o Senhor passa conosco. Lá em Isaías, eu não vou abrir na Bíblia, mas diz em Isaías 43, 2, diz o seguinte: ainda que eu passe pelas águas e pelos rios, não me afogarão, não me submergirão. E ainda que eu passe pelo fogo, ele não me queimará. O que significa isso? Isso vai contra aquela teoria maldita que está sendo pregada no meio do povo de Deus do triunfalismo, que fala: cristão não passa pelas águas, só vitória. Cristão não passa pelo fogo, é mentira das trevas. O inimigo quer que você pense que você não passa pelas muitas águas e que você não passa pelo fogo, para que você não venha se revestir da armadura para guerrear e vencer. Ele quer que você se torne um idiota espiritual, um imbecil espiritual. O Senhor nunca disse que nós não teríamos guerra. A palavra de Deus diz: tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O que significa isso? Que as muitas aflições não vão destruir você. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante do rei, e o rei falou assim para ele, o rei ímpio, chegou e falou para eles: ou vocês se dobram diante da imagem que eu adoro, ou vou lançar vocês três numa fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. E esses 3 homens responderam a eles: fique você sabendo, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, ainda que nós morramos queimados nessa fornalha, nós não vamos nos dobrar diante desta imagem, porque nós amamos a Deus, vivos ou mortos, queimados ou não, nós só adoramos a Deus. Isso é cristianismo.
Aqueles homens que estão tendo a cabeça cortada lá onde impera o islamismo. Eu vi por esses dias na internet a foto de corpos de cristãos dentro de um templo cristão, queimados no chão. Eles queimaram os cristãos vivos dentro do templo. Sabe por quê? Porque eles não negam Jesus. Se colocarem uma arma na minha cabeça e falar assim, nega Jesus ou morre? Negar Jesus eu não vou. E se você me matar, é um favor que você me faz. Eu tô doida logo para ir para os braços do Senhor. Você só vai me ajudar. Porque eu não tenho medo da morte. Cristão de verdade não tem medo da morte. Porque não existe morte. Existe passagem. Você morre e vai para os braços do Senhor. Quer lugar melhor do que isso? Ficar lá na presença do Senhor louvando e adorando a Ele? Com certeza é melhor do que essa terra que está terrível. Nós somos eternos, sabia? Todo ser humano é eterno. Mas existem dois destinos. Ou eternamente na presença do Deus vivo, adorando a Ele, ou eternamente sendo atormentado nas trevas. E a escolha é nossa. Nós podemos também adorar e louvar ao Senhor, porque Ele nos livra em meio à nossa fraqueza. Cristão de verdade reconhece a sua fraqueza e a sua debilidade. A palavra de Deus diz que a soberba procede a grande queda, a ruína. Que Deus, Ele vai abater todo o coração altivo. Só os humildes serão exaltados e honrados por Deus. E humildade não está em voto de pobreza. Humildade não está em se vestir todo esfarrapado e dizer que é humilde. Humildade está no coração. Humildade está naquele reconhecer que precisa de Deus. Humildade está em reconhecer que você não pode nem mesmo respirar sem Deus. Se você respira é porque Deus permite. Humildade é reconhecer que você está vivo porque Deus está te sustentando e que você depende de Deus para tudo. Isso é humildade. E só os humildes herdarão o reino de Deus. E nós podemos cantar porque no meio da nossa fraqueza, da nossa debilidade humana, da nossa limitação mental, o Senhor vem ao nosso encontro e nos fortalece, nos livra e nos socorre. Olha o que diz em 2 Samuel 22, 18 a 20. Diz assim: Deus me livrou do forte inimigo, dos que me aborreciam, que eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. O que mostra aqui? Que há inimigos que vêm contra nós, que parecem ser mais fortes do que nós. O inimigo não está brincando de guerra. Quando você está mais fraco, passando por uma calamidade, aí mesmo que ele vem para te bombardear. Porque o interesse do inimigo não é te fazer sofrer. O interesse do inimigo é te levar a desistir de ficar na presença do Senhor. Mas quando você, no meio dessa debilidade, no meio da calamidade, no meio da fraqueza, chega para o Senhor e fala: Senhor, eu em mim mesmo não posso, eu não aguento, eu não tenho força, mas eu clamo a Ti que tem toda a força, todo o poder, que pode me vivificar, que pode me levantar das cinzas, que pode me reerguer do pó e pode me levar a prosseguir firme na rocha. Então Ele vem ao nosso socorro e nos fortalece. E para terminar, Deus está nos ensinando a cantar, a louvar e a adorar
ao Deus que recompensa uma semeadura. Nós só podemos viver tudo isso que já foi falado até agora se houver uma semeadura. Olha o que diz no versículo 21 ao versículo 28, e para terminar, diz assim: retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os juízos de Deus estão presentes diante de mim, e os seus estatutos eu não me desvio. Também fui inculpável para com Deus e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, Deus se mostra benigno. Para com o íntegro, Deus se mostra íntegro. Com o puro, Deus se mostra puro. Com o perverso, Deus se mostra inflexível. Deus salva o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. É uma semeadura. Se você semeia, está vivendo na justiça de Deus e não na sua justiça. Se você semeia, estar tendo um coração puro que te leva a ter atitudes puras, pureza que vem de Deus. Se você semeia, escolher estar andando nos caminhos de Deus e na palavra de Deus. Se você semeia, viver os ensinamentos de Deus e não se desviar deles. Se você semeia se guardar longe da iniquidade, então o Senhor vem e retribui e se mostra benigno com você e revela o caráter íntegro dele com você e mostra toda a pureza dele a você. Você só pode experimentar de Deus se você escolher semear, buscá-lo, andar nele, viver para ele, por ele e com ele. E os dois últimos versículos que eu quero ler é o versículo 47 e o versículo 50 de 2 Samuel 22. O 47 diz: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Celebrarei a Deus, pois, entre as nações, e cantarei louvores ao nome de Deus. Só mesmo tendo uma experiência pessoal com Deus, de vida com Deus, um relacionamento com Deus, para poder bendizer a Deus de todo o coração, exaltar a Deus de todo o coração, experimentar a salvação da rocha que é Jesus Cristo, celebrar a Deus, como nós cantamos aqui, aquele louvor. Ensina-me a amar mesmo quando só há ódio ao meu redor. Só mesmo buscando a Deus para você amar mesmo aquele que te odeia. Ensina-me a dar mesmo quando não há nada a receber. Só mesmo vivendo uma vida com Deus para você aprender a dar mesmo quando não tem ninguém para te dar alguma coisa. Só mesmo andando com Deus para adorá-lo mesmo quando há pranto no seu coração. Só mesmo andando com Deus para perdoar assim como Ele te perdoou. Perdoa até mesmo aqueles que te aborrecem, aqueles que te caluniam, aqueles que te fazem o mal. É maravilhoso andar com Deus.
E quando nós andamos com ele, eu quero contar por último uma experiência que eu tive no ônibus vindo para cá. Vindo para Maricá, eu estava sentada no ônibus e o meu marido do meu lado e o meu filho estava no banco ao lado. E o meu celular, eu gravei louvores dentro dele, da memória dele. E eu botei o fonezinho, botei os louvores para vir ouvindo. E eu fui tomada pelo Senhor ali. Eu comecei a chorar, parecia que não tinha mais ninguém dentro do ônibus. Eu comecei a chorar e a chorar. E eu comecei a visualizar. E eu vi no mundo do Espírito o Senhor diante de mim ali no ônibus. E eu vi a mão dele estendida, a minha mão se encaixava na dele como uma conchinha. E eu fazia carinho na mão dele. E o Zé Arthur olhou aquilo e sentiu tão forte a presença de Deus que também sentiu o Senhor diante dele. E as pessoas podiam olhar aquilo e falar: aquela menina é maluca, tá chorando, as lágrimas escorriam pelo rosto. E eu fazia carinho no ar, mas não era no ar, eu sentia a mão do Senhor ali. E foi uma experiência maravilhosa. Mas isso é fruto de um relacionamento com Deus. De um desejo intenso de olhar nos olhos do Senhor. Sentir o calor dele. Sentir o abraço dele. É tão real. É mais real do que essa geladeira que eu toco, do que esse chão que eu toco. É muito mais real. Porque não vai passar nunca. Isso vai passar porque não ficará pedra sobre pedra. Mas o amor de Deus não vai passar nunca, é eterno. Vale a pena. Vale a pena. Amém? Deus abençoe você que vai ouvir essa palavra. Eu quero deixar os contatos para você que vai ouvir através do YouTube, através do WhatsApp, através de um CD. Nós temos um e-mail. O nosso e-mail é Jardim de Deus Pati. Pati com Y no final. Tudo letra minúscula, unidinha. @gmail.com. Nós temos um canal no YouTube. Você pode acessá-lo, Pastora Patrícia Ferrari Moura. Nós temos também o WhatsApp. Código 21 Rio de Janeiro, 98439-2720. 98439-2720. Também você pode ligar para este número e falar comigo pelo celular. Ok? Sejam bem-vindos. Lá tem muitas palavras no canal do YouTube. Você pode ouvir muitas mensagens. Se você quiser receber minutos de reflexão de 5 a 8 minutos diários, é só você me solicitar no WhatsApp. Já temos para mais de 50 pessoas nesse grupo. E você vai receber minutos de reflexão com imagens da natureza que vão abençoar. Você já pode começar o seu dia ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe, amado. Nada disso, nós não ganhamos nada com isso. Não ganhamos um vintém com isso. Não ganhamos uma moedinha de 5 centavos com isso. Nosso intuito é só abençoar. É só que vidas tenham oportunidade de serem abençoadas como nós temos sido. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos